a gravar. E já apareceu para mim que tu começou a gravação, Ciro. Pronto, começou a gravação. Bom. Então, mais uma vez, passo a palavra, então, ao professor Cláudio Zanini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Cido. Boa tarde, pessoal. É um prazer, um pouco agridoce, como o Cido já comentou, né? A gente fazer esse momento, óbvio que o momento em si é uma coisa muito bacana, mas não podermos estar na mesma sala e, no meu caso, não poder fazer uma viagem para um lugar com uma temperatura um pouco mais amistosa, digamos assim, também é uma coisa que pega um pouco. Eu me recuso a pensar que isso é o novo normal, como estão dizendo por aí. Não pretendo me acostumar a isso, mas, afinal de contas, é o que a casa está oferecendo no momento. E não deixa de ser uma novidade para nós também, né? Eu acho que todos nós aqui estamos repensando a forma como a gente trabalha, né? A gente está vendo que tem muita coisa que, às vezes, é reunião presencial que pode ser feita à distância, ao mesmo tempo em que a gente está percebendo que tem momentos que, em função da sua relevância e do afeto que está envolvido neles, não podem ser substituídos completamente por uma situação como essa. Então, para mim está muito claro que em algum momento, de uma forma ou de outra, isso vai se resolver e a gente vai voltar a fazer as nossas bancas e os nossos eventos de maneira presencial, né? Eu acredito que sim, é um momento muito especial, porque é a primeira desova de um doutorando do Cido, né? O Vinícius, ele está defendendo a tese de doutorado dele, então acho que daqui a algumas horas ele sai dessa sessão com o título de doutor, quer dizer, spoiler de minha parte, pelo menos, né, é uma tese de doutorado aprovada, a gente vai ver depois o que acontece, mas, né, é um de 4, né, tem que ver os outros 3 o que vão fazer, mas de minha parte está tudo ok, né. E ela é especial também porque está acontecendo à distância, é um trabalho especial porque é uma tese de doutorado direto, o que, para mim, é uma coisa inédita. Na verdade, não tão inédito, acho que Júlia e eu temos a visão privilegiada dos leitores do texto do qualificatório, né? Então, esse é um trabalho cujo progresso a gente está acompanhando há um pouco mais de tempo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um trabalho, uma defesa, um conjunto de coisas aí meio que sem precedentes, né? E também por causa disso, eu acho que a minha participação nessa banca, ela vai ser uma participação sem precedentes. Eu acho que não vou tão a fundo em questões pontuais como às vezes eu faço, de pegar no pé da pessoa e dizer que ali na página 155 tem uma coisa que eu quero desesperadamente discutir com o Vinícius, até porque a partir de agora eu acho que a gente vai se encontrar em momentos diferentes, num pé mais de igualdade, né, o Vinícius colega doutor, eu imagino que daqui a pouco também assumindo outras atribuições aí no estudos do gótico e, enfim, né. Então, vou partir para os meus comentários e eu, sinceramente, não sei se eu vou usar toda a minha meia hora. Provavelmente eu vá, né, mas a impressão que eu tenho no momento é que talvez não vá ser necessário. Então, para começo de conversa, parabéns, Vinícius. Uma minoria da população brasileira chega à universidade. Dentro desta minoria, uma quantidade ainda menor termina o curso superior, e à medida que a gente vai afunilando, essa minoria vai se tornando cada vez mais irrisória em comparação com o resto da população brasileira. Então, às vezes, a gente tem a impressão que todo mundo tem doutorado porque a gente só trabalha com doutores, né? Os nossos parceiros para absolutamente tudo são doutores, mas isso não poderia ser mais longe da verdade em termos de realidade brasileira. Então, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas a partir de agora,
ou a partir do momento que o diploma fica pronto, o Vinícius oficialmente faz parte de uma elite cultural das humanidades no Brasil. Eu não sei se te dou os parabéns ou os pêsames, em se tratando da atual situação do país, né? Mas é sempre bom saber que o Exército está aumentando não só em quantidade, mas também em qualidade, né? Dá para fazer algumas coisas bem interessantes com esse diploma, mas se prepare também para uma certa incompreensão, porque além de humanidade, tu trabalha com essas coisas meio estranhas, né? Tu vai passar por um bocado dessas experiências que todos nós aqui já passamos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu leio o trabalho de alguém que eu conheço é ler o trabalho na voz da pessoa. Eu não só conheço o Vinícius, como o Vinícius tem uma voz muito distinta, uma forma de articulação das palavras muito pessoal. Então, a experiência de ler a tese foi muito divertida, porque eu enxergava o Vinícius na minha frente, meio que contando uma história, né? Super alinhado, com o cabelo lambido para trás, uma camisa social escura, como ele sempre faz, né? Aquela voz, assim, de locutor de rádio. Então, ele estava ali, e esse vocabulário rebuscado que o Vinícius usa é uma coisa que faz muito sentido dentro do conjunto que o Vinícius nos oferece, né? A pessoa Vinícius, o acadêmico Vinícius, eu já vi o Vinícius apresentando em vários eventos, já tive a oportunidade de sentar no barzinho para tomar cerveja com o Vinícius também, da outra vez que nós fomos a Araraquara, no Rio de Janeiro também. Então, é um conjunto muito, muito interessante. Eu procuro nunca perder de vista que antes de ser um acadêmico, o Vinícius é uma pessoa, e que esse trabalho aqui, essas 240 páginas que nós recebemos, é o resultado do trabalho, não só de uma pessoa, mas principalmente de uma pessoa, de um indivíduo que vai colocar ali na sua escrita uma bagagem emocional enorme, uma série de experiências de vida, de percepções do mundo, percepções dos objetos escolhidos, que aqui são muitos, né? Então, realmente, para mim, a experiência de ler um trabalho acadêmico é uma coisa bem intensa. Eu gosto que seja assim. Se nota muito essa tendência do Vinícius a uma apoteose em alguns momentos, né? O Vinícius, ele é apoteótico, tem momentos ali de início de sessão, de final de sessão que, sei lá, me lembro da Vivian Lee chegando na estação de trem num bonde chamado Desejo, sabe, com aquela fumaça, e o Vinícius saindo lá de trás, sabe? Então, é uma coisa que, se eu não conhecesse o Vinícius, talvez eu achasse estranho. Mas o primeiro comentário que eu queria fazer a respeito do trabalho é que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o Vinícius se divertiu muito fazendo esse trabalho. E ele curtiu fazer isso, e eu acho isso muito legal. Porque eu conheço muita gente que é frustrada naquilo que faz, nas letras não tanto, mas em outras áreas, gente que segue de maneira muito protocolar um mestrado, um doutorado para conseguir uma titulação, aumentar salário, e faz trabalho que não gosta. E não foi isso que eu percebi aqui, foi para o outro lado. Então, é um trabalho de alguém que gostou que fez, e acho que é um grande mérito, né? Eu acho que é um trabalho que aí tem esse caráter sem precedentes daquilo que a gente estava conversando antes. Eu não sei exatamente como abordar isso, até depois do tempo que o Vinícius tiver para falar, eu gostaria que ele relatasse um pouco da experiência. Para o pessoal que está participando aqui da sessão, para a Karen e para o Alcides, uma conversa que tanto o Júlio quanto eu tivemos com o Vinícius na qualificação, que até então era uma qualificação de mestrado, e foi o momento em que o Cido e o Vinícius nos propuseram, nos perguntaram, né, se a gente enxergava ali potencial para uma tese de doutorado direto. Eu não sei, talvez o Júlio fale um pouco sobre isso quando chegar a arguição dele, mas o meu discurso foi, eu enxergo potencial aqui para uma tese de doutorado, mas eu te pergunto, Vinícius, tu acha que vale a pena fazer isso? Por uma série de motivos. A gente que trabalha com concurso público aqui, por exemplo, sabe que dissertação de mestrado defendida é uma coisa que rende ponto.
nas baremas dos concursos, e isso é uma coisa que o Vinícius não vai ter. O Vinícius é uma criança, ele é um guri super novo, que teoricamente não precisaria ter pressa de... Mas isso na teoria e isso o olhar de quem está de fora, né? O Vinícius conversou com o Cido, os dois em conjunto acharam que valia a pena fazer essa progressão, digamos assim, do mestrado para o doutorado. O Júlio e eu, enquanto membros de banca, endossamos isso, e hoje estamos aqui numa defesa de tese de doutorado. Tem o ônus e tem o bônus. O bônus disso é poder, sei lá, tirar uma onda com a galera e dizer que tu terminou teu doutorado super novinho, né? O que convenhamos, né, gente, é uma coisa que tem o seu apelo, né? De várias formas, claro, imagina um gurizão desse chegando aí, recém terminei meu doutorado, aquela coisa toda, quando a gente puder voltar a frequentar restaurantes, barzinhos, essas coisas, né? Já é uma pick-up line que tu pode começar a trabalhar, né, Vinícius? Porque, afinal de contas, um doutorado tem o seu charme, né? O ônus que eu enxergo aí é que falta um pouco de trajetória, falta um pouco de amadurecimento, que é uma coisa que só o tempo realmente vai trazer, né? É aquele velho clichê do arquétipo do personagem velho, que com as suas rugas, o seu cabelo branco, essa calvície, olha para a pessoa mais nova ali, para o personagem mais novo e diz: o tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, mas na verdade tem coisas que realmente só vêm com o tempo. Então, eu te digo que não é nem de longe uma tese de doutorado super problemática ou fraca. Já li teses de doutorado inferiores ao trabalho que tu apresentou, mesmo não tendo tido o percurso no mestrado, mas eu tenho a impressão que daqui a alguns anos, quando tu tiver, sei lá, vai ter continuado a tua escrita, os teus estudos, ali na conclusão mesmo, tu já apresenta uma série de pontas que ficaram soltas, me parece que são coisas que tu tá pensando em fazer, e é um material muito rico que tem aqui. Eu acho que tu tem material para investir bastante em artigos, capítulos de livros no futuro. Daqui a alguns anos, quando tu olhar para a tua produção, tu vai ver: puxa, eu cheguei num ponto em que eu tô muito melhor do que quando eu apresentei a minha tese. Daí tu vai olhar para a tua tese e tu vai ver: puxa, aqui realmente eu acho que eu fui meio ingênuo, aqui realmente eu poderia ter feito a coisa de um jeito diferente, mas isso tudo faz parte do processo, né? Então, todos nós passamos por isso, né? Acho que é um trabalho rico, acho que é uma hipótese que está muito bem expressa, né? A tua hipótese de trabalho é uma coisa que a gente entende, acho que desde o resumo, o abstract, convenhamos, não é todo mundo que faz isso, né? A hipótese de trabalho, o duplo nunca foi duplo, e essa é a ideia que tu tenta bancar ao longo de toda a tese, e é uma coisa que tu retoma muito bem. Então, com relação a isso, não existe crítica alguma de minha parte. Eu acho que é uma parte muito importante do fazer acadêmico. Eu tenho uma hipótese de trabalho, desenvolvi uma tese, então eu vou defender esta tese, né? Sem necessariamente a pressuposição de um ataque. Então, eu acho que é uma tese que tu defende, eu diria até com unhas e dentes, né? Porque se tem uma coisa, me lembro de um ditado muito antigo: eu prefiro pecar por excesso do que por omissão, né? Eu acho que é justamente aí, Vinícius, que eu acho que é justamente essa linha de trabalho que tu acabou adotando. Existem alguns momentos, eu acho que aí está talvez a maior crítica que eu vou te fazer. Nada que tu vai ter que, sei lá, de repente, mexer na tese, porque eu sei que ainda tem uns 30, 60 dias antes de entregar a versão final na secretaria do pós, ou alguma coisa assim. Eu acho que nós estamos num ponto em que a gente tem que refletir um pouco sobre como, de repente, melhorar ou redirecionar as tuas ideias para produções futuras. Eu acho que a tua tese está pronta, dentro daquilo que tu pretende ou pretendia fazer, apresentar, está pronto e está apresentado.
eu acho que agora a gente tem que olhar para isso e tu tem que te perguntar para onde eu posso ir a partir daqui. Eu acho que pode ir para vários lugares, né? Bom, então eu vou tentar seguir uma ordem aqui. Eu tenho anotação em caderno, eu tenho anotação no meu PDF, um arquivo de Word, então eu vou tentar não... eu tenho uma grande pergunta para ti, na verdade. A pergunta sobre a qual eu gostaria de te ouvir falar em relação a coisas do trabalho é uma única, tá? A hipótese está muito clara. Essa coisa do efeito apoteótico é uma coisa que me pegou muito na página das múltiplas epígrafes, tá? Porque eu não sei se são, sei lá, mais de 30 anos vendo filme de possessão demoníaca, mas eu consegui ouvir antes, porque na epígrafe eu não estava necessariamente ouvindo o teu trabalho, eu estava ouvindo múltiplas vozes mesmo, sabe? Então, me causou um efeito muito bacana. Eu gosto tanto desse tipo de transgressão que na minha tese eu adotei 4 epígrafes, que eu não pude escolher uma só. Eu fui criticado por causa disso, mas me mandaram tirar 13 e deixar uma só, a versão final está lá com 4. E eu não fui preso ainda por causa disso. Então, eu acho que tu pode manter as tuas várias epígrafes aí. E eu sou um leitor ávido de epígrafes, eu acho que é uma parte muito representativa do trabalho, né? Ali na introdução fala sobre a materialização de uma segunda entidade, a existência do Heimlich, ou Heimliche, o espelho, um conceito cunhado por ti mesmo, acho que em algum momento da iniciação científica, que é o paradoxo de Jekyll and Hyde. Aliás, isso também é uma coisa muito bacana, porque tem um momento da tua tese em que a gente percebe que a gente tem um acadêmico que chegou num ponto de maturidade, que já está olhando para trás e vendo, bom, qual foi o percurso que eu fiz para chegar até aqui. E eu achei muito bonito ver a tua trajetória desde iniciação científica até agora, a tese de doutorado, e como as coisas fazem sentido, né? Como cada passo desse teu percurso acadêmico até agora te levou ao passo seguinte, e ao passo que, por enquanto, é o último, que é a entrega dessa tese e a defesa dela, né? Em algum momento, a primeira vez que tu apresenta a tua equação ali, 1 mais 1 igual a 2 mais L, né? Se eu não me engano, é na página 21, eu posso até estar enganado, mas eu acho que ali o L está elevado à 9ª potência. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ao longo do trabalho, depois, quando essa equação retorna, a 9ª potência sumiu. Então, eu acho que é uma questão de padronizar, ou então de, sei lá, explicar o porquê a presença do 9, se aquele 9 faz algum sentido, porque já que tu resolveu descambar para o lado da equação matemática, todo elemento que aparece nessa equação, ele tem uma função, né? E eu fiquei intrigado com esse... O que pode ter sido simplesmente sei lá, um pensamento original, que esse 9, a 9ª potência fazia sentido e depois deixou de fazer. É um trabalho grande, então também é para isso que a gente está aqui, né? Então, só para deixar registrado, na página 21 eu achei isso, posso até estar enganado, não vou abrir o PDF aqui agora, mas dá uma olhadinha ali. Um pouco mais adiante, tu pergunta se é possível exorcizar um anjo. Eu não sei, geralmente não é esse tipo de encaminhamento que a ficção dá, né? Porque o anjo, ele geralmente é visto como uma entidade que representa o bem, ou uma entidade que representa algo de que deveríamos nos aproximar. Então, teoricamente, a gente não deveria querer exorcizar um anjo, já que o exorcismo é um processo de extirpação, né? Perdoem a redundância, mas é o tirar para fora, né? É o arrancar e puxar para fora. Então, teoricamente, a gente não deveria ter que querer fazer isso com um anjo. Aí eu já começo a estabelecer as bases para a pergunta que eu quero te fazer, tá? Anjo, em associação com a bondade, digamos assim, é uma forma muito simples, didática, pedagógica, da gente representar uma visão bem maniqueísta do mundo, né? Quando a gente fala de maniqueísmo, a gente está falando de uma coisa que, no mais das vezes, é bem simplista,
né? É aquela luta do bem contra o mal, né? Em alguns momentos aqui tu fala de gêmeos, né? Tem essa coisa tão interessante para o ponto de vista da ficção, em que duas pessoas com a mesma, o mesmo formato, a mesma aparência física, representem valores completamente diferentes, ainda mais se foram criados pelas mesmas pessoas, né? Então, aquela dinâmica que a gente conhece, sei lá, nas novelas, do gêmeo bom, da gêmea boa e da gêmea má, aquela coisa toda, né? É uma visão maniqueísta de mundo. A minha única preocupação com a tua hipótese de trabalho, e daí como eu disse, eu estou começando a preparar para a pergunta que eu quero te fazer. Quando tu fala que o duplo nunca foi duplo, nunca é um advérbio meio forte, né? E a gente precisa bancar isso que a gente está fazendo. Eu acho que tu faz isso ao longo do trabalho, tu banca essa ideia do nunca, né, de que o duplo nunca foi apenas duplo, ele foi múltiplo. Eu tanto concordo contigo com relação à multiplicidade do duplo, que eu mesmo escrevi texto que tu, inclusive, citou na tese sobre isso. Aliás, fico muito lisonjeado com a referência ali. Mas se a gente for pensar em quando o conceito de duplo surgiu, aí tu faz esse mapeamento da primeira vez que a palavra doppelganger foi usada, apareceu numa obra de ficção, aí depois quando Freud fala no inquietante, quando o Otto Rank fala no duplo, acho que esse mapeamento está todo presente ali. Eu fico me perguntando se essa visão maniqueísta de mundo que contaminou o pensamento de várias pessoas, várias instâncias acadêmicas, intelectuais, sociais, várias esferas da vida humana, né? Se essa mentalidade maniqueísta que tanto nos dominou durante séculos e que ainda nos domina, apesar de hoje a gente estar muito mais aberto a uma série de multiplicidades e possibilidades sociais, de gêneros, sexuais, hoje existe uma abertura que obviamente não existia em tempos atrás. Será que esse maniqueísmo não é uma coisa que talvez te impedisse de usar a palavra nunca? Porque o teu olhar para essas coisas antigas é o olhar de um jovem acadêmico, ilustrado, mente aberta, tem uma série de características que eu acho que fazem de ti uma pessoa de olhar privilegiado para uma série de coisas. Mas eu não sei se essa lente tua de agora é uma coisa que faria tanto sentido, digamos assim, para o olhar das pessoas que começaram a usar esses conceitos, que começaram a cunhar esses termos. Eu só estou te largando isso como uma provocação, porque ainda hoje a gente tem pessoas que simplificam o mundo e as pessoas dentro desses binarismos derridianos, inclusive, que tu cita ao longo do trabalho, né? Aquela dinâmica de dominado e dominador. Aí, para essas pessoas é conveniente ter essa dinâmica e esquecer que existe o entrelugar, né? Aonde está toda a complexidade do mundo, aonde eu acho que existe, sei lá, talvez tudo que tu está falando aqui para nós, ou quase tudo, está situado nesse entrelugar, para a gente se apropriar um pouco da nomenclatura, da terminologia derridiana, na verdade. Então, o que eu quero te provocar a pensar é justamente isso, com relação a esse nunca, olhando o uso da palavra nunca. Com os teus olhos de 2020, olhando para trás, eu acho que é possível complexificar as coisas. Eu só fico pensando se é honesto a gente complexificar essas coisas quando, naquela época, não havia de parte de, sei lá, virtualmente ninguém ou quase ninguém, o tipo de esclarecimento, digamos assim,
que a gente tem hoje com relação a uma série de questões, né? Uma série de coisas, tu mesmo comenta, se apropriando de Derrida, mais lá para o final do texto, não existe fora do texto. Aliás, eu acho que essa como tantos outros mantras, é uma coisa que aparece ao longo do teu trabalho algumas vezes, né? Não existe fora do texto. Vocês devem ter acompanhado que recentemente E o Vento Levou foi banido do catálogo da HBO em função do tratamento que dá ao racismo, né? O que é uma causa, sei lá, absolutamente válida. Existe uma dívida histórica, concordo com todas essas coisas. Quanto ao banimento ou não do filme do catálogo, fazer de conta que um filme como E o Vento Levou nunca existiu, não sei se é a melhor solução para isso, enfim. Por que eu estou falando no E o Vento Levou? Porque na esteira do que aconteceu com E o Vento Levou, outros filmes começaram a sofrer petições para banimento de catálogo, e um desses filmes foi o Fragmentado. Houve uma solicitação para que Fragmentado fosse removido do catálogo, até, sei lá, gostaria de te ouvir sobre isso, se tiver alguma coisa para falar, do catálogo da Netflix, porque retrata as pessoas com... e é tudo uma questão de retratação, né? Porque retrata as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade, ou multiple personality disorder, enfim, alguma coisa do gênero, retrata essas pessoas de uma maneira muito superficial. O que se apresenta ali nesse filme seria ofensivo. E daí, é claro, eu suponho que todo mundo aqui assistiu o filme e também suponho que nenhum de nós aqui tenha 23 personalidades dentro, ou que, se for o caso, elas estão sob controle, né? Pelo menos foi a minha postura, o meu caso, vendo este filme. Eu só tenho 5 e elas se dão super bem entre si, as outras 18 estão adormecidas. O fato é que quando eu assisto Fragmentado, eu não me sinto ofendido por aquilo. Assim como talvez eu não me sinta ofendido com E o Vento Levou, como uma pessoa negra se sinta, né? Isso me remete a um outro ponto que eu citei no qualificatório, Vinícius, e que me parece que volta com força total aqui no teu trabalho. Quando tu fala de espelhos, quando tu fala dos múltiplos olhos, quando a gente fala de caracterização, a partir do terço final do teu trabalho, começa a trabalhar muito com imagem, o que é uma coisa muito bacana, né? Tanto os frames dos filmes, quanto os pedaços dos quadrinhos ali, para realmente fazer aquela costura entre o que eu quero dizer e o que está ali na obra que eu estou analisando, o que eu acho uma coisa muito bacana. Mas tudo isso é questão de representação e de percepção, né? Então, talvez seja uma follow-up question para ti com relação à primeira que eu te fiz, né? Quanto a podemos efetivamente falar em nunca, já que nunca é também uma questão de contexto histórico-social. A percepção é uma coisa que muda com o passar do tempo também, né? E aí a gente está falando, como o teu corpus ele é super extenso, a gente tem uma série, não vou dizer infinita, mas muito grande, de possibilidades diferentes aí, para a gente analisar essa coisa da percepção em todas as tuas obras. Porque a gente tem pessoas, ou personagens ficcionais, megalômanos, iludidos, trabalhados no satanismo, diagnosticados com doenças psiquiátricas, personagens sobrenaturais, a gente tem super-heróis, a gente tem seres humanos stricto sensu, né? Então, essa coisa da percepção me parece que ainda é muito forte. Tinha apontado isso para ti na minha leitura do texto qualificatório, para mim ela continua muito presente aqui no produto final. Eu queria ouvir de ti mais um pouco, já que a palavra percepção não é uma coisa que apareça tantas vezes, quanto talvez eu imaginei que fosse aparecer ao longo do teu trabalho. Não faz parte dos teus mantras, né?
Tem muitos mantras ali, meu nome é Legião, pois somos muitos, não existe fora do texto, o endemoniado Geraceno. A tua escrita, ela até me lembra um pouco o Chuck Palahniuk nas Cris Caseras, né? O Clube da Luta, né? A cópia de uma cópia de uma cópia. E em alguma. São mantras, isso é característica do Chuck Palahniuk mesmo. A cada capítulo ali a gente tem aquela frase, aquele pedaço que se repete que não deixa de ser uma marca autoral, né? Então, eu acho que, pelo que eu vi, eu tô chegando nos meus 30 minutos agora. Eu achei que não ia ter, não ia precisar deles, no fim acabei. Mas é que a gente falar há pouco tempo de uma tese de doutorado, assim, também não é uma tarefa muito fácil, né? Então, como eu te disse, eu tinha essas duas perguntas, basicamente, para ti, uma sobre o nunca e a outra sobre como tu vê a percepção. E, bom, tu tem meia hora agora para responder essas perguntas e falar o que tu bem entender. E parabéns, né? Obrigado, Cláudia. Antes eu gostaria de agradecer a toda a banca, certo, por terem lido, agradecer o Cido por toda a orientação, agradecer também quem nos assiste, né, a minha mãe também que está aqui do lado assistindo. E em relação àquela questão, Cláudio, que você tinha posto sobre a equação, né, da página 21, né, 21 da tese, mais 22 do arquivo PDF, né? 1 mais 1 igual a 2 mais L a nona potência. O nono, na verdade, é uma nota de rodapé. É uma nota de rodapé em que eu explico o porquê de eu usar L e não, e não N. Momento explícito de superinterpretação do membro da banca. Ou de esclerose, no caso. Em que ali eu explico, né, a questão do porquê eu usar L, né, por conta da inicial Legião, e também por romper a questão da lógica matemática equacional, né, seguindo a inortodoxia, né, do que eu vim chamando de Legião, né, ao longo da tese. Eu tinha pensado em fazer alguma, talvez colocar alguma outra coisa para evitar isso, porque eu pensei que talvez fosse dar problema, porque realmente não parece uma nota de rodapé, parece mesmo uma nona potência. Em relação ao fragmentado, eu vi uns tempos atrás no YouTube, não cheguei a ver com tudo, assim, eu vi muito por cima, né, essa questão da crítica, né, ao filme, né. Eu não tenho, né, o TDI, então pela questão do lugar de fala, né, não daria, né, para eu não dá, né, para eu opinar sobre isso, né, mas eu tinha visto isso, né, inclusive foi um pouco depois que eu encontrei uma YouTuber que tem transtorno dissociativo de identidade, e ela é transexual também. E aí num dos vídeos ela comenta toda a história de abuso e tal. Não vi se ela fez alguma crítica, fez algum review do filme, né? Mas como ali vem a questão também não é só fica difícil, né, de tentar defender quando chega no campo da ofensa, né? Eu não eu não saberia dizer se eu tenho uma resposta para essa questão, né, dessa revisão, né, de filmes, né, como O Vento Levou, que você comentou, e o Fragmentado agora. O máximo que eu diria seria
que não é um caso em que ele é em que há uma ofensa, é um caso restrito, vamos por assim, um caso particular, né, de TDI, né, o do Kevin, né, por conta apesar de nós termos, né, ali o caso da personalidade que tem diabetes e aí precisa se medicar, né, para se manter saudável, né, o besta, né, parece mais é a que modifica, né, a corporeidade ali, né, então, mas eu não teria uma resposta, não teria uma resposta para essa questão. E o que talvez seja interessante é o motivo, né? O motivo do que tanto os três, né, as três personalidades fazem o ritual, né? Para comprovarem, né? Para fazer o mundo crer. E aí no terceiro, né? No vidro, ele ganha a ajuda, né? Do Mr. Glass, né? Para realmente pôr à prova, né, a existência de tais seres, né? Em relação à questão do nunca, eu vejo no sentido de algo que, como eu relatei, né, no sentido de algo que ficou às sombras, que se arrastava pelas sombras. E aí, nesse sentido, algo que essa visão maniqueísta acabou ignorando, né? Aquilo que jaz entre as franjas das sombras, né? O que foi ignorado nessa decisão perpetrada, né, pela crítica e, por extensão, pela visão dialética de mundo, né? Eu iria mais nesse caminho, né, de algo não que algo que ignorou, uma visão que ignorou aquilo que vinha se repetindo, aquilo que vinha assombrando uh, o duplo pelas eras da humanidade, né? Eu concordo com você com a questão de ser muito peremptório, né? Esse uso do nunca, né? Um, mas, como eu digo na guisa de uma conclusão, né? Eu evitei, né? Essa questão de igualar se a legião seria o duplo, se a legião estaria possuindo o duplo, se o duplo seria a legião. Eu abordo mais uma questão, seria pelo menos na minha visão, uma questão paradoxal, certo? Ao mesmo tempo que o duplo é legião, ele é possuído por ela, né? Seria nesse caminho que eu veria essa questão, Cláudio. E e aí, né, juntando com a questão da percepção, utilizando, né, a metáfora de Hoffman, seria algo como lentes viciadas, né? Lentes viciadas que não esqueceram, mas que desviaram-se desse fantasma legionário, né? Disso que assombra, né? O duplo, que assombra o doppelganger.
E talvez aí eu estaria também aí, então, usando outras lentes, né? Então fica difícil, né, dizer como seria um uso sem lentes, né? Uma visão não presa a um feitiço de Coppelius. Vamos continuar com Hoffman, né? Seria nesse caminho, Cláudio. Eu acho que eu respondi, né? Acho que foi todas, né? Sim. Sim, a única sugestão que eu te faço, Vinícius, é que, de repente, nessa parte de a guisa de uma conclusão, retome essa metáfora das lentes viciadas que surgiu agora, para dizer uma coisa óbvia em se tratando de um trabalho acadêmico, mas que eu acho que te blinda e que faz todo sentido dentro do texto que tu construiu, que é justamente dizer, as minhas lentes também são viciadas. Aí, claro, tu vai ter palavras muito mais bonitas e tu vai incorporar isso de forma muito mais orgânica ao teu trabalho, mas vai ser a tua forma de dizer, te apropriando de metáforas que já fazem todo sentido e que são coerentes com todo o resto do trabalho. Olha, esta é a minha leitura do corpus que eu escolhi. É uma leitura arbitrária, como toda leitura feita em cima de um corpus num trabalho acadêmico é arbitrária. Só que às vezes as pessoas se colocam realmente como donas da verdade, coisa que tu nunca fez ao longo do teu trabalho, que é uma coisa muito bacana, que demonstra humildade acadêmica, que eu acho que falta muitas vezes. Fica claro desde o início que tu está apresentando uma leitura, né, e que tu está aberto a sugestões, que é um objeto que não se fecha em si, e tu admite essa impossibilidade de definir o que seja duplo, de limitar essas coisas todas. Então, eu acho que seria uma forma legal de proporcionar um fechamento e frisar mais uma vez, olha, é a leitura que eu apresento, entendo que a questão da percepção é uma coisa importante, tanto diegeticamente quanto extra-diegeticamente, porque tem esse trabalho que tu está fazendo aqui fora do mundo ficcional, né, que é o extra-diegético, e que ali dentro também, um personagem com relação ao outro, né, o cientista acha que a criatura é um monstro em Frankenstein, mas também tem o vice-versa, né? Então, realmente, é uma questão de percepção. Mas, muito obrigado. Estou satisfeito. Eu que agradeço, Cláudio. Então, tá. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? É que não sei, acho que deu uma travada aqui, de repente parou todo mundo, mas acho que agora voltou. Eu não quis interromper e tudo mais, espero que todo mundo tenha conseguido ouvir o que o Vinícius disse e tudo mais. Então tá bom. Eu esqueci de fazer essa pergunta, se estava bom o meu áudio ou não. Então tá. Eu até fechei um pouco minha câmera por alguns minutos para ver se voltava e aí acabou estabilizando e voltando. Cláudio, muito obrigado pelas suas considerações, pelas suas colocações, sempre muito pertinentes, e eu acho que são questões que você colocou para o Vinícius pensar com mais tranquilidade, vamos colocar assim, ao longo dos próximos anos. Deu certo? Você tem toda a razão em muitas coisas que você disse, né? E que isso não é ruim. Não é absolutamente ruim. De forma alguma. Tá? Viu, Vinícius? Pode ficar tranquilo. Bom, então, com esse agradecimento ao Cláudio, eu gostaria de passar a palavra, então, ao professor Júlio França, da UERJ. Desculpa, estava bem aqui. Todos me ouvem bem? Sim. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, nossa, imenso estar aqui com vocês, ainda que, né, remotamente. Parece um rito acadêmico, é claro, mas ainda assim é muito importante, né, na carreira de um pesquisador, né? Eu até hoje lembro de algumas questões que me foram feitas na minha banca,
especialmente as piores questões, né? Que eu espero, que curiosamente eu espero ser capaz de fazer algumas dessas piores questões para você, Vinícius. Para que você lembre de mim no futuro. É muito bom rever Karen, Alcides, né? Meus dois irmãos de academia, Cido e Cláudio, né? E, claro, Vinícius, né? Eu me sinto muito em casa, né? E talvez vocês digam assim, é claro, você está em casa, né? Mas não apenas por isso, né? Não porque eu estou fisicamente em casa, né? Mas é porque eu realmente estou no meio de pessoas de quem gosto e admiro, né? E faço essa abertura, digamos, um pouco sentimental, né? Para tentar compensar um pouco essa frieza do distanciamento, né? As coisas que são ditas através de uma câmera podem, às vezes, soar de uma forma não calorosa, né? Em absoluto, eu espero que isso não aconteça, né? Eu, como o Cláudio disse, também estou muito contente de ver sido conduzindo o seu primeiro doutorando à defesa, e por esse doutorando ser o Vinícius, que eu conheço já há alguns anos, né, Vinícius? Assim, de tantos eventos pelo Brasil, né? E eu sou uma testemunha, né, das imensas qualidades que o Vinícius tem, né? Eu não vou nem mencionar qualidades humanas, mas qualidades acadêmicas, né? Quer dizer, a inquietação intelectual, sua disposição para o trabalho de pesquisa, sua vasta cultura ficcional, né, que sempre nos impressiona muito, né, nas mesas de bar, né, e, claro, a sua seriedade como acadêmico. Então, Vinícius, eu só tenho palavras positivas para descrever a sua trajetória. E, assim como o Cláudio, eu considero antecipadamente, chegando agora não aos 25%, mas aos 50%, considero até né, assim, plenamente aprovável, né? Agora, a minha forma de lhe parabenizar e de prestar homenagem será fazendo uma arguição bastante crítica, tá? Quer dizer, eu acho que eu não vou tratar você mais como é que ele chamava? Como dente de leite, tá? Agora é no mesmo nível, né? E como a gente tem muito pouco ambiente crítico na nossa universidade, né? São muito poucas as oportunidades que a gente tem de nos ler, nos criticar, raríssimas oportunidades, né? Mesmo entre nós que somos amigos, por exemplo, eu, Cláudio e Cido, quando é que a gente lê e critica o texto um do outro? Nunca, né? Então, eu acho que esses momentos, ainda que sejam momentos solenes, né, e tem muita gente assistindo aqui que pode ficar um pouco chocada com algumas críticas e tal, mas isso faz parte, né? Quer dizer, isso é uma forma de celebrar o fim de uma jornada vitoriosa e aproveitar essa celebração para promover o embate de ideias, né? Porque eu acho que é muito importante nós sermos lidos, né, por quem não é o nosso leitor ideal. Né? E eu não sou o seu leitor ideal, Vinícius. Assim, porque eu sou formado numa outra tradição dos estudos literários, né? Muito mais ortodoxa. O que ortodoxa, vamos lá, é um eufemismo para caretice, eu sei. Né? Mas isso não é um problema. Né? Eu acho que, na verdade, as perspectivas incongruentes são as que, muitas vezes, melhor permitem que a gente avalie o nosso próprio trabalho. Então, eu não vou me privar de criar problemas para você nessa arguição. Né? E por que eu digo que eu não sou um leitor ideal? Eu não sou o seu leitor ideal. Né? Porque eu sou aquele que eu vou parodiar um trecho da sua conclusão, lá na página 64. Eu sou exatamente o cara que não acha problemático afirmar que 2 é só 2. Eu sou aquele cara que resiste a isso. Né? Então, para mim, a perspectiva, vou usar o termo, gostei, careta, né? Você lida, né? Primeiro, assim, né? Você lida com uma amplitude de textos, mídias, épocas, até mesmo temáticos,
que eu reconheço que eu não seria capaz de lidar com essa pletora, né, de textos. Né? Com isso, por um lado, eu estou reconhecendo a ambição e a grandeza do seu trabalho, tá? Isso não está em jogo. Você costura epopeias, a Bíblia, Shakespeare, graphic novels, cinema, mitologias nórdicas, egípcias. Qual foi a palavra que Cláudio utilizou? Qual foi a palavra? Não foi espetacular, não. Foi monumental, não lembro. Se você lembrar, você me fala, Cláudio. Apoteose. Apoteose. É apoteótico. É uma tese apoteótica. Né? Eu queria muito ter pensado nessa palavra, mas não consegui. Né? Agora, esse escopo, né, que é apoteótico, né, te obrigou, ao longo da tese, a precisar costurar objetos que são muito díspares. Né? Então, várias vezes você se pegava ali tendo que fazer digressões conectando, sei lá, a noiva de Frankenstein ao mito de Osíris. Né? Ou você vai de Machen a Goya e aí chega no filme do Eggers. Né? Com uma naturalidade assim, que, por um lado, para mim, revela a sua erudição, você tem essa erudição, mas também, e aí vai a crítica, revela uma certa híbris do jovem pesquisador. Né? E eu vou enveredar exatamente por essa lacuna. Eu não vou bater palma para a sua erudição, mas eu vou atacar a híbris do jovem pesquisador. Tá? E, assim, o Cláudio disse isso e eu assino embaixo. Né? Eu vou apontar essas questões pensando não, claro, assim, a partir da tese, porque foi o que eu li, mas não pensando para alterações na tese. Né? Para mim, ela está resolvida, está fechada, ok. Mas estou pensando no futuro da sua carreira acadêmica. Tá? Que isso fique bastante claro. Deixa eu ver meu tempo. Ok. Primeiro, eu vou fazer 3 questões muito pequenininhas, super pontuais. Né? Júlio. Diga-me, garoto. Fala. Júlio, só um minutinho. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Eu estou ouvindo você muito picado, muito cortado. Eu não sei se a minha internet não está boa, está todo mundo travado aqui. Como é que vocês estão, pessoal? Seria a melhor coisa a fazer. Não sei se todo mundo tira a imagem, ou se eu entro de novo. Aqui tá bom também comigo. Aí tá bom? Tá bom. Tá bom. Mas então, se você quiser que eu tire a imagem, tudo bem. Por mim não tem problema. Para ver se melhora para todo mundo. Ah, não, eu queria ficar com a imagem dele. Eu quero olhar para a cara do Vinícius. Ah, tá. Então tá bom. Então fica o Vinícius e o Júlio. Isso. Ficamos só nós dois. Eu dizia sobre as pequenas questões pontuais. Né? Uma questão, Vinícius, em relação ao título. Eu acho que você precisa de um subtítulo. Eu acho que o seu título é muito pouco elucidativo do que é o seu trabalho. É uma sugestão. Né? Acho que um subtítulo cairia bem. Uma segunda questão pontual tem uma passagem ali na página 32, não precisa ir até a passagem não, que é autoexplicativo. Né? Uma página 32 em que você diz que você utilizaria também, embasaria seu estudo na perspectiva do gótico. Olha, eu fiquei muito honrado por ser citado ao lado de Cláudio Zanini e Cido Rossi, e aqueles outros dois também, Fred Poring e David Panther, mas eu gostei mesmo de ser citado ao lado de Zanini e Rossi. Né? Mas eu não acho que as teorias do gótico sejam importantes no seu trabalho. Tá? Quer dizer, eu não estou dizendo que você deveria ter colocado mais gótico, não, em absoluto. Eu estou dizendo que elas não importam muito para o seu objetivo, para aquilo que você quer fazer. E, na verdade, você acaba não utilizando muito. Eu acho que essa parte poderia ser suprimida, dizendo assim, eu vou usar as teorias do gótico. Eu não acho que isso seja
importante no seu trabalho. Né? Por fim, a terceira coisa pontual, aquela coisa que a gente sempre fala em tese, né? A coisa da revisão linguística, tá? Tem muita coisinha. Como foi em PDF, eu acabei não marcando, mas tem muita coisa, Vinícius, que o próprio corretor do Word poderia ter pego, tá? Vale bem a pena você fazer uma revisão mais ampla. Bom, agora vamos lá para algumas questões críticas. Né? A primeira delas, Vinícius, de respeito às questões conceituais. Né? Eu entendo, né, e respeito, ainda que eu discorde, né, da sua decisão, mas eu respeito como, digamos, teoricamente válido, né, que você não deseje formular conceitos. Né? Então, eu não vou, né, perguntar, por exemplo, pelo conceito de legião. Você deixou uma armadilha na porta, né? Você deixou um balde ali na porta. Se eu, né, entro nessa porta, o balde cai na minha cabeça. O balde da caretice cai na minha cabeça. Mas, assim, como eu já sou careta mesmo, né, eu não vou enveredar pela legião, mas eu vou chamar uma atenção para uma outra coisa de aspecto conceitual. Que é o seguinte, quando você se livra dos problemas dos conceitos, quer dizer, você se livra das limitações, das reduções que as formulações conceituais naturalmente operam, isso tem um preço. Né? O preço é que fica uma margem grande de imprecisão em tudo que é dito por você. Você dá ao leitor, você concede ao leitor uma obrigação de fazer muitas apostas interpretativas, né? Que, como qualquer aposta interpretativa, pode ou não ser bem sucedida. Né? A partir disso, eu vou pedir para você desenvolver nos seus 30 minutos assim, duas ideias que você associa diretamente às suas hipóteses básicas e eu, como leitor, não consegui atinar com sentido. Tá? A primeira é a noção de operador textual, tá? Que você utiliza como um substituto instrumental a de conceito. Você utiliza isso umas 5 ou 6 vezes ao longo da tese, mas não desenvolve nenhum desses pontos. Isso era uma coisa que eu gostaria de entender melhor. Né? A outra questão que eu gostaria de um esclarecimento também é algo que você diz algumas vezes a respeito da hipótese do seu trabalho, que ela teria, você diz assim, a hipótese que é levantada e a tese que se pretende defender de ordem teórico-epistemológica. Eu entendo, obviamente, a parte teórica, mas eu não entendo a parte epistemológica. Como você não descreve qual é o entendimento de epistemologia que você está tendo aqui, eu confesso que fico sem entender em que sentido as suas hipóteses sobre o duplo, sobre a legião, têm um caráter epistemológico. Então, eu suponho que não é no sentido, digamos, do senso comum de epistemologia, né, de reflexões sobre as condições de conhecimento, né, sobre justificação e evidência, enunciados de verdade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu ver meu tempo. Tá. Eu estou olhando o meu tempo pelo seguinte, eu sei que eu tenho muito tempo, mas a minha questão final, eu sei que ela é extensa. Então, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou me mover para a minha questão final e, se eu tiver tempo, eu volto para essas outras duas, que são um pouco menores. Acho que assim eu fico mais seguro. Tá? A minha questão final, eu brinquei assim, na minha anotação, essa é a arquiquestão, né? Porque ela é uma questão que envolve, na verdade, a minha apreciação total do seu trabalho. Essa questão se espraia por diversas camadas do seu trabalho. E é o seguinte, eu vou
vou fazer o seguinte, eu vou propor uma constatação aqui, eu não quero que você fique chocado, né? Mas eu vou lançar essa ideia e vou desenvolvê-la e gostaria de ouvir você sobre isso, afinal. Eu acho que seu trabalho não é sobre o duplo. Ok? Quer dizer, essa é a provocação que eu faço a você e vou explicar por que eu acho que não é sobre o duplo. Eu até mesmo, quando eu cheguei na conclusão, eu acho que você teve um vislumbre disso na conclusão. Acho que você viu alguma coisa muito parecida com o que eu vi, só que você só percebeu isso na conclusão. Especialmente há duas passagens, né, que são uma espécie de insights de final de trabalho. Quando a gente chega no final do trabalho e a gente meio que se dá conta de algumas coisas que a gente vinha fazendo. A primeira delas, você escreve lá no finalzinho, na página 228, você diz assim: essa é uma tese projetada para uma experiência do que ela trata, a manifestação da legião do texto. Perfeito. É disso que sua tese trata, né? E aí a pergunta vem assim: o que o duplo tem a ver com isso? Né? A segunda passagem eu vou comentar um pouco mais adiante, é uma passagem da conclusão, mais adiante eu volto a ela. Eu vou tentar entender essa relação da manifestação da legião no texto com o duplo, a partir de um problema de ordem conceitual, que é o seguinte. A sua hipótese, lá atrás, né, você vai dizer em dado momento, o que você denominou como tradição do duplo, desde sua concepção, não se encerra no ser duo, mas sim extrapola a visão dúplice e se fragmenta numa horda de outros. Quer dizer, essa reflexão ela se consubstancia na máxima que o Cláudio chamou de mantra, né? Assim, o duplo nunca foi duplo. Ok, acompanhando seu raciocínio, quer dizer, foi a tradição crítica, foi a tradição e a crítica, perdão, foi a tradição da crítica literária que teria, você usa a palavra decidir, né? Que teria decidido que o fenômeno da fragmentação e o fenômeno de duplicação seriam uma única coisa. Né? Qual é meu ponto, Vinícius? Assim, eu não acho assim que que a sua tese tenha conseguido provar a sua tese prova outras coisas e coisas importantes, mas eu acho que ela não prova essa hipótese do duplo nunca ter sido duplo. E eu estou ecoando o Cláudio. O Cláudio acho que está feito uma leitura parecida com a minha. Né? Por quê? Uma das razões, me parece, está relacionada... Assim, por que a sua tese não prova essa coisa do duplo nunca ter sido duplo? Né? Uma das razões, me parece, está relacionado ao recorte do corpus literário e ficcional que você fez. Né? Parece-me que houve assim, dois procedimentos que você fez, talvez sem sentir até, mas em relação à montagem do corpus, que tornaram meio impossível que sua tese confirmasse essa sua hipótese. Quais são esses elementos? Né? Por um lado, você optou por não tomar como objeto primário do seu trabalho um conjunto de obras mais fortemente identificado pela tradição crítica, né, literária contra a qual você está se opondo. Né? Quer dizer, você não escolhe alguns objetos que são tradicionalmente considerados espécimes claros do duplo na literatura. Eu vou ficar só na literatura porque é mais minha praia. Né? Então, por exemplo, William Wilson, você fala en passant, dizendo que trabalhou isso em outros momentos. E o próprio Jekyll and Hyde, você também fala com algum mais vagar, mas também não é um objeto primário da sua tese. Né? E acho até mesmo que as evidências de multiplicidade que você encontra ali no Jekyll são muito episódicas.
A não ser aquela frase maravilhosa que você recorta, né, que é do Jekyll dizendo que o homem acabará sendo reconhecido como uma assembleia de inquilinos. Quer dizer, tirando essa parte pontual, né, que é fantástica para o seu argumento, sem dúvida, para a questão da fragmentação do sujeito, mas ela também sinaliza como essa questão da legião não está em Jekyll e Hyde, mas está prevista para mais adiante. Né? Você pode perguntar assim, mas quais obras tipicamente relacionadas ao duplo você tem à cabeça? Sei lá, The Jolly Corner, de Henry James, né? Consequences, da Willa Cather. Eu acho que o seu recorte privilegiou, por exemplo, algumas obras que a tradição não reconhece como topos, como trabalhando o topos do duplo. Eu cheguei a fazer uma pesquisa informal com alguns colegas, e falei assim, vem cá, você acha que Frankenstein e Great God Pen são obras caracteristicamente de duplo? Não teve ninguém que dissesse sim, acho. A minha enquete foi pequena, mas eu queria que alguém confirmasse uma sensação que eu estava tendo. Né? O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que você, talvez, meio sem pensar não, assim, meio sem perceber, você acabou fazendo uma seleção de obras, né, que reforçava a coisa da fragmentação da multiplicidade. Não tem um trecho da sua tese que deixa isso um pouco claro. Você diz assim, fiz uma seleção de um corpus literário ficcional que se pauta pela questão da fragmentação. Exatamente. Estou plenamente de acordo com essa passagem. A questão da fragmentação é a coisa, não é a questão do duplo. Daí que eu volto. O tema da tua tese não é o duplo, embora o ponto de partido tenha sido, sim, o duplo. E aí eu chego a um ponto de convergência entre nós dois, que é o seguinte... acho que nós dois concordamos com uma coisa, embora nós tenhamos encaminhamentos diversos para o problema. Né? Qual é a coisa que nós concordamos? Que o termo duplo é mal utilizado. Isso na graduação você percebeu isso. E eu concordo integralmente com isso. Eu acho que o termo duplo é mal aplicado. Né? Por diversas razões. Né? Uma das razões, eu vejo as pessoas fazendo muito isso. Assim, as pessoas confundem duplo e dualidade. Quer dizer, o duplo é o 2, né? É o 2 da identidade, que já é um paradoxo em termos. Né? Se a coisa tem uma identidade, ela não pode ser dobrada. Sim, ok, mas isso que é o duplo. O duplo é paradoxal. Né? O 2 não é paradoxal. O 2 são duas coisas que podem ser, né, totalmente diferentes. O duplo não. O duplo é a duplicação de duas coisas que são ou idênticas ou extremamente semelhantes. É isso que você chama de um duplo. Né? Todo duplo é dual? Sim, todo duplo é dual. Toda dualidade é dupla? Não. Nem toda dualidade é dupla. Você pode ter duas coisas que não sejam duplos de si mesmas. Né? Criador e criatura são duais, mas não são necessariamente duplos. Deus e o diabo são duais, mas não são necessariamente duplos. Né? Se a gente coleciona um álbum de figurinha, eu só troco com você as figurinhas iguais que eu tenho, os duplos. Eu não troco com você cada vez que eu tenho duas figurinhas diferentes. Né? Agora, o que acontece na prática, e acho que você percebeu isso, é que muitos trabalhos tratam o dual como o duplo, e aí, indo de encontro à sua tese, passam também a identificar o duplo com o múltiplo, com o fragmentário, né? Como se isso também fosse uma forma de duplo. E eu concordo com você, isso é uma péssima ideia, é uma péssima seleção conceitual. Né? E aí, eu te pergunto, ora, por que não pensar em uma divisão terminológica? Né? Por que não pode existir o duplo e o fragmentário? Né? E aí eu estou ecoando novamente o Cláudio, dizendo assim, mas será que nem sempre... Eu vou até suprimir um pouco meus comentários sobre isso, mas será que
o duplo realmente não existe? É possível fazer essa afirmação peremptória de que o duplo não existe? Ou que você está efetivamente mostrando, e aí mostra muito bem, aí está a força da sua tese, e é aí que eu digo, é isso que é sobre isso que é a sua tese, né? É mostrar como, em várias ocorrências de coisas que são chamadas de duplo, essas coisas já aparecem contaminadas pela percepção do múltiplo. Com isso, eu vou tranquilamente. O que é muito diferente, penso eu, de dizer que não há duplo. O duplo nunca foi duplo. Esse passo eu não dou com você. E acho que sua tese não me permite ir com você. Eu acho que sua tese não demonstra isso. Então, também, ecoando o Cláudio, né? Quer dizer, eu acho que o seu trabalho se beneficiaria muito dessa modulação de tom, né? Que você não soasse assim tão... eu vou usar uma palavra que é perigosa, porque ela pode ser mal compreendida. Não soasse tão assim totalitário, mas não no sentido político do termo, né? Mas no sentido de pensar em coisas que não permitem divisão, não pode haver divisão. Então, o duplo não é duplo e acabou. A gente não vai, né? O que você está fazendo com o seu trabalho, né? E fazendo muito bem? Você está percebendo a deriva, mesmo não trabalhando com conceitos. Alguém que trabalha com conceitos como eu olho para o seu trabalho e digo assim, o que ele está fazendo? Você está fazendo um acompanhamento da deriva histórica de um conceito, né? Você, em dado momento, você diz assim, conceitos e termos são convencionais. Sim, perfeitos, são convencionais. E por serem convencionais, eles estão sujeitos a transformações, né, no campo da cultura, da arte, conforme a sociedade se transforma, né? E eu acho, aí eu volto ao segundo ponto da sua conclusão, eu acho que lá no final, Vinícius, da sua tese, também na penúltima página, você formula uma questão que talvez tivesse sido formulada antes, e isso eu sei que é impossível, né? Porque essa questão é resultado de toda uma elaboração da tese. E eu mesmo, se eu estou chegando às conclusões que eu estou chegando, porque eu li a sua tese. A sua tese é o trampolim para que eu faça, né, as considerações que eu estou fazendo. Então, eu sei que não dá para voltar no tempo. Mas lá no final da sua tese, diz assim, se é que há um termo único para nomear esse tema, duplo é o mais adequado? Não. Não, duplo não é o mais adequado. Duplo é adequado em relação às coisas que são da ordem do duplo, que você optou por não mencionar, porque o que você queria mostrar eram as coisas da ordem do múltiplo, do fragmentário, né? Então, essa, digamos, seria... isso não é uma pergunta exatamente, né? Mas essa seria a minha provocação para você, né? Quer dizer, por que não lidar com dois termos, né? Quer dizer, o duplo e a fragmentação, e admitir a interação entre ambos. Isso em nada diminuiria o seu trabalho. Porque, de outra forma, o que acontece? Fica realmente havendo um paradoxo em curso. Né? É como se você quisesse salvar o conceito de duplo, quer dizer, manter a sua pertinência no mundo fragmentário contemporâneo, mas ao fazer isso, você, na verdade, está destruindo a ideia, o conceito de duplo. Volto a dizer, não precisa... Eu não quero uma réplica sobre isso, né? Eu quero que isso fique como uma reflexão para você, né? Agora que digamos, a parte burocrática da tese chegou ao fim, mas a pesquisa não chegou ao fim, né? Eu acho que essa questão pode se fazer presente nos seus próximos estudos. Escolha o que você quer responder, não precisa, né, se preocupar em comentar cada passagem que eu mencionei. E eu termino parabenizando mais uma vez você, parabenizando o Cido. Eu acho que é um trabalho de muito fôlego. Como eu disse, é um trabalho que reúne, né, um escopo realmente extraordinário. Assim, eu imagino, né? O Cláudio falou assim, deve ser divertido muito escrevendo.
Mas deve ter sido muito angustiante também a obrigação de ter que alinhavar coisas, né, tão distantes no tempo, mentalidades distintas, com, né, funções sociais tão distintas como são os textos com os quais você trabalhou. Eu acho que a sua tese é um tour de force, né, é uma coisa espetacular, né, apoteótica, repetindo o conceito, a ideia do Cláudio. Então, eu termino apenas dizendo que foi uma experiência muito gratificante e intelectualmente estimulante ler o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Eu agradeço a leitura. Em relação à questão de a noção, né, do operador textual, é no sentido daquilo que ultrapassa as várias esferas, desde o que se alastra por tudo, né? Não só dentro e fora, né? Aí eu acabo, né, incorrendo na citação do Derrida, né? Do que não há fora de texto, né? Tanto pelo tema, forma, e também pelos aspectos extraliterários, né? Mas ainda incorrendo paradoxalmente na contracitação do Derrida, né? Mas é nesse sentido que eu usei a questão do operador textual, né? Não só tema, forma, eu não usei todas as questões, né, na citação, como o Evandro Nascimento, né, entende, né? Mas a outra, eu somei também a questão da vida, por exemplo, na introdução, quando eu falo da perspectiva obsessora de escrita que vários autores e pensadores da literatura têm, né, a respeito do seu processo, seu ofício, né? Em relação à questão da epistemologia, foi a questão, o uso foi em relação ao conhecimento, né? Eu acho que talvez, não sei se eu incorri num pleonasmo, provavelmente ali, né? Falando teórico, epistemológica, né? Mas foi nesse sentido, certo? Somando teoria em relação ao conhecimento. Talvez seja necessário uma revisão aí na questão desse uso, né? E em relação Deixa eu fazer só um comentário, né? Quer dizer, todas essas observações, né, que a banca faz, no caso as minhas, são conselhos, né? Então eles precisam ser com moderação, né? Então é aquela coisa, se os sintomas persistirem, consulte o orientador. O orientador é aquele que tem a última palavra. O que a gente dá, em última instância, são perspectivas de leitura, né? Mas em nenhum momento eu espero uma incorporação das minhas sugestões. Eu estou te mostrando como muitas vezes eu tive uma reação estranha, né, em relação a algumas passagens do seu texto, uma espécie de relato de leitura que todo escritor gosta de, né, de certa maneira, ter, né, do seu texto. Uhum. Em relação ao corpus, né, a princípio eu tinha, né, algumas outras obras estavam presentes, mas por conta de não tornar muito, né, de não insuflar muito, né, o corpus, né, eu acabei removendo, né, algumas obras que eu já havia trabalhado nos dois momentos da iniciação científica, né? Na verdade, do primeiro momento da iniciação científica. E talvez não tenha contido, né, muitas obras canônicas, né, como William Wilson ou Jekyll and Hyde, mas ainda assim eu mantive o Hoffman, né, que é o
o exemplo, né, que o conto que o Freud usa, né? E aí, nesse sentido, eu vou discordar, certo? Eu vou discordar da sua leitura em relação ao duplo e à legião. É uma leitura paradoxa, realmente, se for seguir na questão de lógica, aí eu vou ter que concordar com o senhor Spock, né? Isso não é lógico, né? Mas eu vejo no sentido de uma ponte essa questão do duplo e da legião. Como se, ao mesmo tempo que houvesse uma contaminação, haveria também uma retrocontaminação. Então, uma espécie de algo que escaparia, né, o ciclo causa e efeito, né? Então, eu discordo na questão, por exemplo, do William Wilson, né? Também algumas outras coisas, né? Que eu não, por conta da retirada, né? Eu acabei não abordando, mas eu utilizei como epígrafe, né? Aquele momento e nesse momento senti no meu braço poder de uma legião, né? Não, desculpa, a energia e o poder de uma multidão. E é algo que eu sempre, não só, né, nessas obras, mas em outras também, que geralmente são tradicionalmente, né, tidas como exemplares do duplo, né, o caso de Shakespeare, né, a Comédia dos Erros, por exemplo, que eu aponto, seria um dos tradicionais, ou, por exemplo, um conto mais século XX, né, indo para o século XX, da Patricia Highsmith. Ela escreveu a saga do Ripley, né? É um conto, é o segundo cigarro, né? No momento, no clímax do conto, tem uma cena muito parecida à do William Wilson, né? Com essa epígrafe que eu acabei de mencionar, em que o protagonista, vendo o seu duplo, ele tem uma ilusão de que há vários braços neles, e aí ele vai agarrar o duplo e acaba caindo pela janela, né? E nos vários outros, né? Talvez por essa remoção tenha ficado essa ideia, tenha dado, né, de eu não ter abordado os tradicionalmente os textos tradicionais, né, do duplo, né. Eu não sei se eu não estou contando meu tempo, não sei se já deu. Eu vou fazer só um comentário, quer dizer, a minha menção aos textos tradicionais é porque você se volta contra o que a crítica tradicional diz sobre o duplo. E a crítica tradicional diz sobre uma série de obras que são abertamente reconhecidas como de temática do duplo, como o caso do Hoffman, por exemplo, não é a menor dúvida. Então, é nesse sentido, não é para falar do texto tradicional porque é tradicional. Não, mas é porque a sua hipótese ela se constrói contra um certo status quo da crítica. Né? Então você teria que ir efetivamente naqueles textos que a tradição crítica confirma que são os textos do duplo. É nesse sentido, apenas esclarecendo, né, a minha posição. Ok. E aí, em relação à questão do duplo e da legião, é realmente essa questão na afirmação, né, o duplo nunca foi duplo, eu
o meu foco está no sentido único, né? Dele só ter sido duplo, né? Vai nesse sentido a ideia, né? Na minha visão. E sempre essa existência desse algo mais, né? Que eu repeti ao longo do texto, né? Sempre esse braço multitudinário ou as vozes o braço multitudinário de William Wilson, né? A outra persona, né? A persona do corpo do Jekyll and Hyde, o corpo que abarca as duas personalidades e que no trecho no capítulo final, né? O relato deixado por possivelmente o Jekyll, né? Essa voz se refere na terceira pessoa do discurso, né? Se deslocando então dessa dupla, né? E dos vários outros. Por essa questão que eu digo que o duplo nunca foi duplo, né? Por sempre haver, não que não tenha, não que o 2 não tenha existido, ele existe, como na equação, né? 1 mais 1 igual a 2 mais L. Sempre esse algo mais. E que aí, nesse sentido, acaba alterando, né, a ideia de duplo com a soma, às vezes, de algo de incontáveis seres, né? Acho que era isso. Eu agradeço sua leitura, Cláudio. Júlio, desculpa. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, estou satisfeito. Então, acho que é isso. Deu horário, Cido? Eu ultrapassei o horário? Ainda tem tempo. Você quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Não. É que eu fiquei preocupado com o horário que tivesse ultrapassado. Não, dá. Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Júlio, amei. Amei essa provocação. Mas você é meu amigo. Você é meu amigo, não vale. Amei. E também amei a resposta do Vinícius. Então, tipo assim, amei esse momento. Legal. Muito assim, momento defesa de doutorado. Legal. Então, Júlio, satisfeito, amigo? Então, tá bom. Então, gente, essa primeira rodada, então, vamos dizer assim, socos, né, e pontapés. Ela termina. Nesse momento. Eu não vejo ainda nenhum hematoma mais sério, mas eu acho que ainda vem coisas, né, que vão assim ser o clube da luta pra frente. Fogo amigo, Cido. Se não for assim, não tem graça. Tem que ser traumático. Não tem graça. Isso é um fato, certo? Já tem alguns aí, Vinícius. Muito bom. Então, agora vamos fazer aquela paradinha. 15 minutinhos, pode ser, gente? Agora no meu relógio é praticamente 15 para as 4. A gente volta às 4? Pode ser? Então tá Perfeito. bom. Olha, eu vou sair.
Oi? Se fosse uma banca presencial, agora a gente teria um bolinho de fubá, não teria? Claro, com certeza. Né? Pede pelo iFood para todo mundo. Eu estou no clima com uma caneca desse tipo, né? Mas o bolo de fubá não tem. Não é? Só que me deixou com uma vontade louca de tomar café. Eu vou lá passar um para mim agora. Olha, que tá, hein? Olha, eu vou sair daqui, gente, porque minha internet está muito ruim. Eu vou ver se eu consigo melhorar, tá? Está cortando muito a fala de vocês, eu estou perdendo, né? E eu gosto de acompanhar. Então, vou sair. Se por acaso, por eu ser o presidente e o cara assim, foi apontado aqui no negócio como quem está controlando a sessão, se por acaso todo mundo cair, tá? É só entrar no link de novo, tá bom? Certo? É só entrar no link de novo. Isso serve também para quem está assistindo ou ouvindo a banca, tá bom? Então, eu vou sair para ver se melhora a internet. E a gente conta... Uma coisa. Desculpa, Alcides não, desculpa, Cido. Eu já participei de bancas em que eles pediram que, excetuando a pessoa que fala e a pessoa que responde, todo mundo desligasse sua câmera e seu som. Isso diminui o número de, não sei, sobrecarga do sistema. Então, melhora. Eu não entendo disso, não sei se é um caso, né? Faz sentido, cara. Podemos adotar mesmo porque eu estou gravando, né? Tem isso também, eu estou gravando a sessão toda, né? Então, isso também carrega também um pouco a internet. Então, tá ótimo. Voltamos às 4, então, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Até.